Vamos retornar agora do nosso breve intervalo. Agora vem com a minha colinha a materialização das pesquisas e graças aos bons espíritos essas pesquisas sempre têm dado bons frutos e podemos localizar material referente ao que estamos estudando. E convido a todos e ficarei muito grato após as vibrações da nossa Magnend, cada um postar a sua experiência, contar um caso, uma vivência, enfim, o espaço está democraticamente aberto ao comentário de todos. É isso que enriquece a nossa noite de estudos, essa troca de informações entre todos nós. E esse tópico, o capítulo 10, é muito importante, ocupações e missões dos espíritos, para todos sabermos que maior ou menor, de acordo com a nossa evolução, todos temos as nossas obrigações, os nossos deveres. Tudo já veio escrito, já veio no nosso manualzinho, né? O espaço que vamos ocupar. O importante é não perdermos espaço. E perder espaço é não seguir aquilo que foi pré-determinado na erraticidade, enquanto nós estávamos lá, aquele tempo de uma encarnação e a outra, e as obrigações que assumimos e as responsabilidades, né? Então, torcemos cada um de nós para não perdermos espaço e sim conquistar uma evolução plena nesta encarnação. Se não conseguirmos corrigir tudo, algo que corrigirmos já é um grande passo. É um problema a menos para outra encarnação, né? Então, vamos dar início. A pergunta 561, ela nos fala o seguinte: as funções que os espíritos cumprem na ordem das coisas são permanentes para cada um ou estão nas atribuições exclusivas de certas classes? O entendimento foi o seguinte: a perfeição contida na criação de Deus é o reflexo na resposta ditada com muita propriedade por um espírito elevado. Reparem a resposta. Todos têm que percorrer os diferentes graus de escalas para se aperfeiçoarem. Deus, que é justo, não poderia dar a uns a ciência sem trabalho, destinando outros a só adquirirem com esforço. A própria resposta que tem já é uma demonstração da bondade de Deus. Aqui não existe o gerente de obras prontas, como costumo falar. Enquanto uns trabalham, outros só se beneficiam. Ou o gerente de obras prontas é aquele que chega, né, só para dar palpite. Só para, isso não está bom, isso não está, isso aqui você poderia fazer melhor, ter melhorado. Mas na hora de pegar no batente, ninguém quer. Todo mundo quer sombra, água fresca, quer uma redinha na sombra, né? Mas aqui Deus demonstra que não existe gerentes de obras prontas. Por isso, todas as leis divinas são justas e amorosas, cheias de misericórdia, cheias de luz. Em um fluxograma, um desenho de atividades ou obrigação de cada um desenho de quem faz o que faz, nele temos os espíritos superiores divididos por departamentos, a que pertencem, com suas atividades já estabelecidas, e todos sendo dirigidos por uma força soberana, que está no alto deste fluxo. Simples assim, um manda, os outros obedecem. Está ali o topo, os espíritos superiores, e assim vai. Se é Deus que estabelece a ordem de tudo, tudo foi criado na justiça, no amor, e por isso vem o questionamento. Como podem uns espíritos passarem por determinadas dificuldades para evoluir e outros não? Não é? E pela resposta dada a Kardec, fica claro que não há privilégios na criação de Deus. Todos passamos e passaremos pelos mesmos caminhos, mas cada qual é uma criação. Alguns estão felizes naquilo que para outros é sofrimento. A diferença está no tamanho da evolução de cada um de nós. Isso devemos ter bem claro e sem nenhuma dúvida. Deus não ama mais uns do que a outros. Então, lá no nosso fluxo, está Deus, espíritos superiores, né, espíritos puros, e aí vem os demais, até o último grauzinho. É como se fosse uma pirâmide, vá. No topo da pirâmide está Deus, aí depois vão vindo
Tá? Então, quem está na base tem a oportunidade de chegar. Não vai chegar a Deus, mas pode chegar a Espírito puro. Por que não? Pode demorar um pouco. Nós vimos no outro estudo que Jesus é um bom velhinho de 4 bilhões e meio de anos. Mas, como o tempo lá é diferente do tempo daqui, por que não, né? Eles nos advertem, os espíritos superiores. Se queres um aprendizado em uma ciência, a lei nos fala que deves passar primeiro pelos rudimentos dessa ciência, aprendendo sucessivamente. O aprendizado é gradativo. O tempo e o espaço nos marcam as atividades. Enquanto não nos tornarmos espíritos puros, ainda precisamos dessa relação tempo-espaço, na marcação dos nossos próprios passos. Na ordem das coisas, vamos em primeiro lugar colocar a ordem em nós mesmos, que é o mesmo amor que se disfarça para nos ensinar os segredos da harmonia. O primeiro ponto é nós nos entendermos, nós nos corrigirmos, nós aceitarmos os desígnios de Deus, que muitas vezes vamos contra eles. Enfim, somos ainda dotados dessa matéria densa e muitas vezes questionamos, né, o famoso porquê. Né? Por que isso acontece comigo, não acontece com o outro? Por que o outro tem mais privilégios do que eu? E assim por diante os nossos questionamentos. Tudo sempre vai estar ligado ao que fomos, ao tempo que gastamos na evolução e se evoluímos. Se aquele irmão já evoluiu, já passou por aquilo que estamos passando, por que passar novamente? Se ele já foi bem sucedido. Agora, nós sempre olhamos para frente, mas também não podemos deixar de olhar para trás. E virar as costas, não. Ajudar esses irmãos ainda que estão numa situação inferior à nossa. Nós devemos usar sempre a oportunidade de olhar para frente como um exemplo. Tá vendo? Ele conseguiu. Se ele conseguiu, as oportunidades foram dadas. Nós também. Tá? Não olhar com aquele olho, por que ele e não eu? Gente, cada qual é um universo. Um mundinho, vamos assim dizer. Cada qual tem a sua responsabilidade. Cada qual evolui no tempo correto. Não é? Isso aí já cansamos de falar sobre isso. Mas ainda somos dotados dessa matéria densa que infelizmente nos traz muitas vezes esses questionamentos. Isso algo que temos a corrigir e com certeza iremos. Continuando aqui, se todos temos de percorrer os diferentes graus de escalas, sejam quais forem, temos de passar pelos mesmos sacrifícios, claro, né? Pelos mesmos esforços, pelas mesmas dores e também em diferentes ambientes, regiões, continentes, para igualmente todos terem as mesmas oportunidades. Como podemos falar que não gostamos se não provarmos? Não é? Assim todos poderão demonstrar suas qualidades evolutivas. Não é? Não vamos nascer sempre no Brasil, não vamos nascer sempre em São Paulo. Vamos percorrer o Nordeste, vamos para a África, vamos para a Europa, para os Estados Unidos, enfim, várias oportunidades nos serão dadas. Não necessariamente reencarnaremos sempre aqui, não. Vamos para tudo quanto é canto, até para nós sabermos as dificuldades que irmãos passam, porque é muito fácil criticar. É fácil criticar quando nós estamos no conforto, água quente, né? Uma cama, hoje um pouquinho mais frio, todos aquecidos. Todos vamos passar por esses diferentes estágios. Pode ser que já passamos, né? Aí isso está lá no nosso pretérito, no nosso livrinho de encarnações, né? Então a gente deve ter uma enciclopédia quando nós voltarmos lá para o outro lado, né? Tantas vidas, e cada livro pode ter sido numa região, né? Saibamos que sempre haverá uma página para preenchermos e saibamos o que escrever, né? Bom, a pergunta 562, ela nos fala o seguinte: os espíritos de ordem mais elevada, não tendo nada mais a adquirir, estão num repouso absoluto ou têm também ocupações? Aí vem a 562A. Qual a natureza de suas ocupações? Interessante pergunta, não acham?
Lembram quando falei que aqui é férias, né? Que o verdadeiro trabalho está lá do outro lado? Assim, aqui existe aposentadoria, do outro lado não. Não rola uma aposentadoria, não. Lá o trabalho, ó, é incessante, mas diferente do trabalho daqui. Aqui, quando a gente pensa em trabalho e atividade, é só a forma de nós levarmos o pão para casa, né? Mas temos os trabalhos assistenciais, as outras atividades, o lazer, enfim, o preenchimento do nosso tempo. E lá do outro lado não é diferente. E lá a ocupação é outra, é cuidar da evolução nossa, principalmente, né? A harmonização do planeta e tudo mais. Meus amigos, hoje a internet está devagar, viu? Entra propaganda, me desculpem, mas se eu for parar ou tentar alterar aqui, aí que vai perder a musiquinha que estava aqui. Só um minutinho, por favor. Acho que agora volta. Se não voltar também, tecnologia é maravilhosa, mas a hora que dá problema, voltou. Como eu estava falando, lá do outro lado não tem aposentadoria não, galera. Lá o bicho pega o tempo todo, mas é um outro tipo, uma harmonização, a harmonização dos que chegam, ajuda para os que estão ainda em dificuldades, né? Trabalho incessante, a famosa guerra entre o bem e o mal, né? Que o bem há de vencer, que não cansamos de falar que o mal não existe, é a ausência do bem. Então chegará uma hora que esse trabalho incessante terá o seu fruto. Ou, infelizmente, alguns de nós seremos convidados a nos retirar. Uma viagem que depois demorará para atingir um outro ponto, né? Porque tudo vai começar praticamente do zero novamente. Mas não vamos pensar nisso agora. Não, vamos pensar assim. Vamos pensar que a gente tem que melhorar para não receber um bilhete, um cartão vermelho da Terra. Amigão, vai para outro canto. Não, vamos pensar assim. Isso faz parte do nosso processo evolutivo. Bom, não existe inércia na criação de Deus. Os espíritos puros trabalham constantemente. As suas ocupações são muitas, no entanto, não poderemos compará-las com as ocupações humanas, que são quase todas materiais. Nos dedicamos muito mais ao trabalho para levar o sustento do que o trabalho para cuidar do espírito, né? Cada plano de vida requer trabalhos compatíveis com a sua natureza. Quando se trata da terra, onde Jesus é o governador, as ordens de Deus passam por ele, que os repassa para os espíritos de seu reino. E esses espíritos executam os planos, retransmitindo-os, por vezes, aos planos mais baixos, para que a obra seja feita em nome do Criador em todas as coisas e escalas. Uma travadinha de novo, meus amigos. A vida é movimento e o movimento é vida em todos os pontos, ainda que seja nos mais longínquos pontos do universo, né? Não existe lugar algum que não haja atividade. Mesmo um ermitão que se isola de todos, ele tem que se sustentar. Vai ter que plantar, caçar, fazer alguma coisa. Mesmo ele, né, se isola do mundo de todos, tem uma atividade. Ninguém vai passar desapercebido, gente. Mesmo aquele que acha que fica dormindo o dia inteiro, não esqueçamos, né? O sono é uma forma de evolução também, né? Mas na frente a gente fala sobre isso. Uma resposta dada por Jesus, muito interessante. Se Deus não para, por que ficaríamos parados? Se o manda-chuva tem atividade constante, quiçá os seus subordinados. Só parar para pensar, né? Resposta dada por Miramês. O semeador maior é Deus, que às vezes faz a própria vinha. Se até ele saiu a semear, quanto aos homens, devem fazer o mesmo e sair a semear as sementes do bem. Se colhemos o que plantamos, vejamos bem o que devemos semear. A colheita é de quem planta. Essa é a justiça universal. Ninguém vai colher por nós. Podemos usar para esta questão um mesmo comentário dado por um espírito superior utilizado em estudos anteriores, que é o seguinte: se ainda não tem ocupações que definam a tua vida no bem comum, trata de procurar.
Se ainda não sabes escolher as sementes para que elas sejam fecundadas pelos teus esforços, procura aprender e a escolher. E complementando com esse novo trecho, são milhares de mãos angélicas para te ajudar. Basta que tenhas boa vontade. Jesus não falha com suas promessas. Cumpre, pois tua obrigação do semeador, que a terra é agradecida. O que semeias, isso floresce, te entregando com abundância o que plantaste. É bem chamando a atenção, né? Meus amigos, já passou da hora de ficarmos parados. Vamos arregaçar as mangas e vamos ao trabalho. Ele está aí. É incessante. Cabe a nós trabalharmos, pegar essas oportunidades que estão todas aí, né? Para encerrar, quem mais prova que o trabalho é incessante? Perguntamos ao nosso anjo da guarda, o mentor, se ele tem trabalho, se é incessante, se ele está 24 horas por dia, 365 dias por ano, toda a nossa encarnação e, quiçá, quando voltamos à espiritualidade. Ele está ao nosso lado o tempo todo. Então ele não para. Por que vamos parar nós? Olha, que por enquanto o nosso trabalho é cuidar do corpo aqui, hein? Mente e alma, do nosso lar, da sociedade, onde encontraremos as correções que devemos fazer. Quando voltarmos lá, não adianta reclamar. Puxa, eu não sabia daquilo. Ah, mas ninguém me falou. A Nildes nunca me falou aquilo. Ah, faz favor, não sabia. Não vai colar, galera. Essa desculpa que não sabíamos não pega mais. Perdão. Podia pegar lá, sei lá, 1000 anos atrás, 2000 anos. Quiçá até mais tempo no pretérito. Hoje, não cola não. Sabemos as nossas obrigações. Sabemos o que é certo e o que é errado. Podemos às vezes ter dúvida, né? Porque nós somos marrentinhos. Ah, eu acho que não. Mas no fundinho lá, no íntimo, sabemos, né? E sabemos também os pontos que temos e devemos corrigi-los, né? A última da noite, 563, ela nos fala o seguinte: as ocupações dos espíritos são incessantes, e tem a 563A que complementa essa. Isso se concebe para os bons espíritos, mas ocorre o mesmo com os espíritos inferiores? Vejamos o que se materializou na colinha. Os espíritos puros, elevados, nem tão elevados, sendo criação, todos têm ocupações permanentes na imensidão da criação de Deus. É puro, é elevado, não tão elevado, é ainda marrento, seja o que for, todos temos obrigações, não adianta. E aqui não dá para terceirizar obrigação, não. Ah, não, o outro faz por mim. Nananina, não. Podemos definir a Terra uma oficina de trabalho, em que cada um tem sua ocupação de acordo com as possibilidades que alcançou, de acordo com a sua evolução. Achei o dizer abaixo bem apropriado para os nossos estudos. Vejam só. Somente o trabalho nos eleva, quando a nobreza de caráter nos inspira. Amigos, não viemos a passeio. Não adianta pensar, eu vou, já que aqui é férias mesmo, eu vou ficar de férias. Porque o trabalho vai ser dobrado do outro lado. Perdão. Podemos verificar em todas as etapas, em cada etapa, um espírito se encontra pelo trabalho que ele realiza, pelos seus pensamentos e ideias. Cada qual, bons ou maus, ou menos elevados, estarão presos a essas atividades. Notemos, quando o nobre espírito da sociedade, as grandes almas encarnadas, quando realizam as suas atividades, o fazem com alegria. Mesmo que as enfermidades queiram dar um sinal vermelho a seus nobres ideais, eles não param. Exemplo: Chico Xavier, Madre Teresa, Frei Damião, Irmão Dulce e tantos outros, né? É incessante o trabalho desses irmãos e tenho plena convicção
que é incessante também do outro lado. Vejamos por Dr. Bezerra de Menezes, que foi recebido pela Virgem Maria. Ele já tinha cumprido tudo, ele pediu para continuar no trabalho. Contribuir com assistência, o pensamento, enquanto houver uma dor, quero eu estar lá presente para ajudar a curar. Quer mais nobreza do que essa? E nós perguntamos se tem aposentadoria, se tem férias lá do outro lado. Seus pensamentos são cada vez mais purificados pela grandeza de seus corações. De todos esses baluartes, né? Mesmo os espíritos menos elevados não ficam inertes. Eles fazem alguma coisa que a bondade divina determina. Como em uma grande obra no mundo, é necessário o trabalhador, desde o mais humilde servente até o mais hábil engenheiro. Deus se serve de todos, para que dê formação grandiosa a tudo. Somos filhos nascidos do mesmo Pai, amoroso e santo, que não se esquece nem do vírus ao homem, do anjo à corte de ministros, cada qual com sua atividade de acordo com seu estágio, com a evolução que alcançou. Notemos o que encontra em Atos dos Apóstolos dito por Pedro. Mais uma prova de como age o Criador. Ele ama a todos na mesma dimensão de vida, por serem todos seus filhos. Pelo que se vê na terra, pode-se notar que a chuva é para todos, caindo em todos os lugares com a mesma substância divina de vida. Os ventos sopram com os mesmos elementos, e o sol não deixa de fazer a mesma coisa. Por aí raciocinamos sobre as outras coisas em todos os rumos de atividade. As ocupações dos espíritos são inúmeras, de acordo com o grau a que pertence. Quanto mais cresce a alma, mais seu labor purifica. As ferramentas dos espíritos superiores são seus pensamentos, educados e instruídos para a manifestação da criação. A bondade do Pai é soberana em toda a sua casa universal. Aqui é uma prova de como Deus age com todos, né? Todos temos as mesmas oportunidades, as mesmas chances. Cada um aceita ou pega a oportunidade ou transforma ela, todas as situações que vivem em uma oportunidade, de acordo com a evolução que temos, né? Uns passam o tempo mais reclamando, os outros aproveitam esse momento para evoluir. Cada qual com o seu pensamento e o seu ponto de evolução, né? Por isso, como falamos, as atividades dos espíritos puros não são penosas, ao contrário, eles sentem prazer indescritível que ultrapassa todas as nossas ponderações sobre o que é felicidade, fazendo apenas por amor, e nós devemos purificando os nossos sentimentos. Opa, errei no finalzinho. Demorou, mas errei, né? E nós devemos purificar os nossos sentimentos até encontrarmos a nossa libertação espiritual. Bom, meus amigos, aqui hoje termina essas 3 perguntas, esse trecho que estudamos essa noite. Em cada pergunta, em cada resposta, em cada materialização, fica cada vez mais perpetuado que todos somos importantes. Todos nós temos a nossa importância para a harmonização do universo. Não é só a obrigação é de fulano ou de beltrano. Não, a obrigação é de todos nós. Fácil? Não. Fácil é nós falarmos, como eu sempre digo. Mas as oportunidades estão aí. Nós transformamos em dificuldades, né, essas oportunidades. Ou pegamos essas dificuldades e as tornamos uma oportunidade de evolução. Cada qual, cada ponto, cada um de nós tem um grau diferente de evolução. Quiçá um dia todos estejamos no mesmo patamar. Patamar acima, não abaixo, né? Todos nós queremos um degrauzinho a mais, né? Mas, enfim, tudo terá o seu tempo, tudo terá a sua ordem certa. Nem antes, nem depois, na hora certa.
E agora, meus amigos, eu me despeço de todos, espero encontrar a todos na próxima semana. Foi um prazer inenarrável receber cada um de vocês nesta noite de estudos. Fiquei muito feliz com a participação de vários companheiros no aniversário do domingo, mandando as suas mensagens, os seus pontos de vista, felicitações à nossa casa. Parabéns à nossa casa, ao nosso Cristo transformador, que tem transformado as nossas noites em noites de estudos. Agradecemos de forma incessante essa oportunidade bendita dos nossos lares terem se transformados num ponto de luz. Aproveitemos para iluminar o bairro, a casa, o prédio, onde for. Sempre tenhamos a convicção, orar e vigiar. Então eu deixo um grande abraço a todos, o abraço que não podemos nos dar no domingo de aniversário, mas sintam-se abraçados pela casa Cristo Transformador. E foi um prazer inenarrável tê-los essa noite de estudos. Obrigado pela oportunidade que me deram de entrar às suas casas. Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. Até a próxima semana. Obrigado. Espero nos encontrar novamente e tenho a certeza que Deus permitirá o nosso reencontro. Fiquem com Deus. Uma boa semana.